Olá, essa é a nossa primeira aula do curso de funções. Essa aula vai tratar um pouco sobre os pré-requisitos para o estudo desses objetos matemáticos. Hoje nós vamos falar de funções, nós vamos falar de par ordenado, plano cartesiano e produto cartesiano, que vão ser conceitos que são necessários para entender melhor o estudo de funções. Bom, primeiro um par ordenado. O que é um par ordenado? Ele é como se fosse um conjunto composto apenas por dois elementos, só que nesse caso a ordem não importa, ou seja, se eu tiver, por exemplo, um conjunto formado pelos elementos 1, 2 e um conjunto formado pelos elementos 2 e 1, esses dois conjuntos são iguais. Agora, no caso de um par ordenado, isso não acontece. O par ordenado 1, 2 é diferente do par ordenado 2, 1. Essa é uma característica importante do par ordenado. Ele é um conjunto formado por dois elementos, onde a ordem desses dois elementos importa. Bom, por que a ordem desses dois elementos importa? Um dos fatores que faz com que essa ordem importa é quando nós vamos representar graficamente esse par ordenado como se fosse um ponto no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É esse plano formado sempre por dois eixos, o eixo das abscissas sempre na horizontal e o eixo das ordenadas sempre na vertical. Normalmente o eixo das abscissas é chamado de eixo X e o das ordenadas de eixo Y. Esses dois eixos formam 90 graus entre si e aqui, esse ponto aqui, no cruzamento dos dois eixos, nós chamamos de origem. E nós podemos representar qualquer par ordenado através de um ponto no plano cartesiano. Por exemplo, representando esses dois pares ordenados aqui, nós vamos ter sempre a primeira coordenada aqui, o primeiro número, vai representar um valor no eixo das abscissas, no eixo X, e o segundo, um valor no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Daí, com a representação gráfica, a gente vai ver que esses dois pares aqui representam pontos diferentes no plano cartesiano. Bom, então vamos localizar aqui esses pares ordenados no plano. O primeiro par é o par 1, 2. Então ele tem coordenada 1 no eixo das abscissas, 1 no eixo das abscissas e 2 no eixo das ordenadas. Ou seja, o ponto 1, 2 está localizado aqui no plano cartesiano. Já o ponto 2, 1 é o ponto que tem coordenada 2 no eixo das abscissas e 1 no eixo das ordenadas. Aqui fica fácil ver que ele é um outro ponto, está aqui num lugar diferente. Então, dois pares ordenados com os mesmos dois elementos, só que em ordens diferentes, eles representam pontos diferentes no plano cartesiano. Esse é um dos porquês da ordem ser importante aqui nesses pares ordenados. Bom, outro conceito importante é o conceito de produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? Um produto cartesiano basicamente, ele representa todas as relações possíveis entre dois conjuntos. Se eu tiver dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, eu vou chamar o A de conjunto de partida e o B de conjunto de chegada. Bom, se eu tenho um conjunto de partida e um de chegada, e eu vou representar relações entre esses dois conjuntos, ou seja, eu vou relacionar ou apenas um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B, essas relações vão formar pares ordenados. Por exemplo, se eu relacionar aqui o elemento 2 do conjunto A com o elemento 3 do conjunto B, eles vão formar o par ordenado 2, 3. E a gente pode fazer isso com qualquer elemento aqui do A se relacionando com qualquer elemento do B. Então, qualquer elemento do conjunto de partida pode se relacionar com qualquer elemento do conjunto de chegada. O produto cartesiano desses dois conjuntos é exatamente a representação de todas as possibilidades que nós temos de relacionar um elemento aqui do conjunto A com um outro elemento do conjunto B. Ou seja, todos os pares ordenados formados por esses dois conjuntos. Então o produto cartesiano de A com B
Nesse caso aqui, por exemplo, o A tem 3 elementos e o B tem 2 elementos. Então o produto cartesiano dos dois, como o próprio nome fala, produto, o produto cartesiano dos dois vai ter um número de elementos que vai ser o número de elementos do A multiplicado pelo número de elementos do B. Nesse caso, 3 vezes 2, o produto cartesiano de A com B tem 6 elementos, certo? Bom, esses elementos vão ser todos os pares ordenados, onde o primeiro elemento do par ordenado é um elemento do conjunto A e o segundo é um elemento do conjunto B. Então todas as possibilidades vão ser: o 2 pode se relacionar com o 3, formando o par ordenado 2, 3. O 2 também pode se relacionar com o 5. E daí cada um dos outros elementos também. Então, 4 e 3, 4 e 5. E, finalmente, 6 e 3, e 6 e 5. Essas aqui são todas as possibilidades de relação de um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B. Então, esse conjunto aqui, desses pares ordenados, é o produto cartesiano de A com B. Mas o que é interessante para o estudo de funções, na verdade, não é o produto cartesiano representado dessa maneira. Porque quando nós formos estudar funções, nós vamos trabalhar com intervalos, ou seja, esses conjuntos A e B, eles vão ser conjuntos infinitos, certo? Então, a gente não vai conseguir representar eles dessa maneira, através de pares ordenados escritos assim, desse jeito. O que a gente vai conseguir fazer é uma representação gráfica desse produto cartesiano, que também pode ser feito nesse caso aqui. Esses dois conjuntos aqui, A e B, a gente pode representar o produto cartesiano deles num plano cartesiano, da mesma maneira que a gente fez com esses dois pontos aqui, a gente pode fazer com cada um desses 6 pares ordenados que tem aqui, e a gente vai ver qual vai ser o resultado do produto cartesiano graficamente ali num plano cartesiano. Bom, vamos fazer isso então. Cada um desses pares ordenados. Então, 2, 3. Eu vou representar no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, os elementos de A, ou seja, o primeiro valor do par ordenado, e no eixo das ordenadas, o eixo vertical, eu vou representar o segundo, que vão ser os elementos de B. Então aqui, 2, 3, ele tem 2 aqui no eixo X e 3 no eixo Y. Vai ser esse pontinho aqui. Bom, 2 e 5, ele vai estar aqui na mesma linha, porque ele também vai ter esse valor 2 aqui embaixo no eixo X, só que ele vai aqui em 5 no eixo Y. Então ele vai ser um ponto aqui em cima. Ou seja, esses dois pontos aqui que eu representei, eles têm a mesma abscissa, ou seja, o mesmo valor de x aqui, o mesmo valor do primeiro elemento do par ordenado, mas eles têm ordenadas diferentes, certo? Ou seja, a altura deles aqui em relação a esse eixo y é diferente. Agora, cada um desses outros pares, 4 e 3, 4 e 5, aqui está o 4. Esses pontos vão estar aqui, 4 e 3, e aqui o 4 e 5. E a mesma coisa com 6 aqui no eixo das abscissas. Vamos ter o ponto 6 e 3 e o ponto 6 e 5. Então, vejam que o produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B na representação gráfica dele são esses 6 pontos aqui representados dessa maneira. É a mesma ideia quando você tiver um intervalo. Se eu tivesse, por exemplo, um intervalo de 2 até 6 aqui nas abscissas e um intervalo de 3 até 5 nas ordenadas, eu formaria uma região aqui que seria um retângulo que seria o produto cartesiano desses dois intervalos. Esse conceito, produto cartesiano entre dois intervalos, que vai ser importante no estudo de funções que a gente vai começar no próximo vídeo. Muito obrigado.